E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Eu sou Rodrigo Hipólito e nós estamos no Não Pode Tocar. Mais ou menos isso. É que nós estamos de férias e devemos voltar com a nossa terceira temporada somente depois do Carnaval. Enquanto isso, nós vamos lançar alguns episódios extras, não planejados, menorzinhos, uns minisódios, como este, que você começou a ouvir agora. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita para ouvir as nossas temporadas anteriores. A gente tem o Pataquadas, que é o programa em que a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte. O Não Pode Chorar, em que nós refletimos sobre as desventuras da vida e pensamos em modos de lidar com elas. E o próprio Não Pode Tocar, com conversas, entrevistas e ensaios sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Na descrição deste episódio tem os links para os nossos perfis no Twitter, inclusive o nosso perfil oficial, que é comandado pelo Chewie, o nosso cão podcaster. Sim, a gente tem um cachorro na equipe. Segue o Titi no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos. Em ambas as redes ele é @nãopodetocar. Lembra que o pod é sempre com um D mudo. É com esse mesmo nome que você nos encontra em todos os agregadores de podcast e nas plataformas como Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai. Na descrição tem o link para esses canais e mais algumas coisinhas. Verifica aí, se inscreva para receber os nossos próximos episódios e aproveite o verão ou o inverno. Neste minisódio de férias, Fabiana Pedroni e a Camila Salotto se perguntam se é necessário abraçar a solidão para exercer o fazer criativo. Sabe aquela história de artista em crise, fechado dentro de uma bolha de reflexões, aquele artista incompreendido? Será que é necessário ser assim para conseguir escrever, desenhar, compor ou pensar um projeto poético? A conversa que vocês vão ouvir é um pouco sobre isso e também sobre outras coisas. É uma conversa curta e que não foi pensada para ser um podcast. O que vocês vão ouvir são algumas mensagens trocadas, um diálogo despretensioso. Uma boa escuta e, depois, conta pra gente o que você pensou e sentiu. Eu continuo com medo de você. Mas parece que ter alguém mais nesse apoio do projeto faz com que a gente se anime também mais, se empolgue. Não se empolgue, não é questão de se empolgar, se animar, mas é como se fosse um impulso, assim, sabe? Um motor que falta no dia a dia, assim. Então numa época, entrei numa semana muito boa, eu espero continuar assim pelos próximos dias. Agora eu quero mesmo colocar isso como meta de sempre, tá vendo? De sempre tirar 2 horas pela manhã para escrever, sabe? Vamos ver como é que funciona. Eu botei grande bico aqui para cozinhar e tô cuidando aqui, preparando a sopa. Nós já vai dar 12:00, como é que o tempo voa, meu Deus. E sobre isso da escrita, eu acho realmente que a gente pode dizer se animar e se empolgar, sabe? Porque, eu não sei, eu tenho muito receio dessa visão romantizada que fazem do escritor solitário, depressivo, que ele tem que se trancar num quarto ou que ele tem que ir para uma casa na floresta, inclusive onde ele vai morrer dentro dos filmes de terror, para ele conseguir escrever. Eu não sei, eu acho que às vezes é uma visão romantizada que vem desse resquício ainda de século XVIII, porque, igual nas artes também,
Porque não faz muito sentido quando a gente troca informação, quando a gente conversa sobre aquilo que a gente está fazendo, quando você encontra um par para falar, eu acho tão mais tranquilo e empolgante. Porque se fica só você, é você falando com você mesmo. E qual a diferença entre você falar com você mesmo dentro de um livro e você falar com você mesmo enquanto cozinha, ou você falar com você mesmo enquanto você está no banheiro, sabe? Eu acho que essa conversa com outra pessoa traz outras visões, outras perspectivas. Por isso que eu acho importante. Essa coisa de você guardar como uma coisa super preciosa a sua escrita inicial, porque a gente tem vergonha dela. Ah, isso é uma grande bobagem. Eu, se pudesse, começava a panfletar tudo aquilo que eu escrevo para ter outras visões. Amiga, quando você fala isso de... Ah, eu ainda tenho medo. Você tem medo mesmo quando eu faço as correções? É sério, assim, porque eu fico pensando se eu não assusto meus alunos também. Isso é uma coisa séria, sabe? De enfim, de como que a minha revisão, o modo como eu me expresso pode ser negativo também para algumas pessoas. Para você eu acho que é mais tranquilo, apesar desse medo que você diz, porque a gente é amiga e tudo. Mas eu imagino que para os alunos dele vai ser difícil também. Sobre essa coisa do escritor, eu acho também que é uma visão muito romantizada e muito desnecessária, assim, porque quando você está no processo de escrita, todo mundo fala, sabe, do bloqueio criativo. E aí quando você divide a sua história, você conversa sobre os seus pensamentos com as outras pessoas, e você tem outros pontos de vista, você tem... Você ao falar mesmo, né, ao conversar, ao falar, ao trocar ideia, você mesmo chega a soluções que antes, só pensando sozinho, você não tinha chegado. E só de pensar nesse silêncio, né? Hoje, por exemplo, eu gravei áudio, né, nos stories, publiquei da mudança que eu fiz, né, na introdução da história, na primeira parte da história. E aí eu fiquei ouvindo milhares de vezes e fiquei pensando e escrevendo de novo e reescrevendo, ou seja, já está completamente diferente daquilo que eu gravei. Não completamente, né, mas bem diferente daquilo que eu gravei. E ao mesmo tempo, eu acho que é essa coisa de você se mostrar. Não sei, parece que a partir do momento que você se expõe, você abre a história, ela ganha em riqueza de detalhes. Você recebe feedbacks, você vê as pessoas ali interagindo e conversando sobre, e aí você, só de ver aquelas outras pessoas e pensar na vida delas, em quem elas são, só isso já te abre, assim, sabe, um pouco a mente, te lembra de outras histórias, de outras coisas, de coisas que podem agregar ou acrescentar ou mudar algo daquilo que você está escrevendo e fazendo. Até porque, para que você tenha material para escrever, você precisa de contatos, você precisa conversar com as pessoas. Existem, né, muitos autores que eles viajam, eles recolhem relatos, histórias das pessoas e tudo mais para escrever nos seus livros. E existem autores, ainda mais quando a gente pensa assim nesses autores boêmios ali da Belle Époque e tudo mais, que são aqueles autores que iam para os cafés ou que vão para os bares, para botequim e tudo mais, e estão ali conversando, estão ali trocando ideia com outros intelectuais, com outras pessoas. E essa troca é muito importante. Não só a troca com intelectuais também, né? Porque isso é muito elitista, mas assim, conversar, ter contatos. Eu acho que a solidão, ela assassina um autor. Eu acho que ela é... Eu acho que isso marca bastante na leitura, assim. Se você pega, por exemplo, os livros do Kafka para ler, você pensa assim, gente, porque o Kafka ele era super solitário. E os livros dele apresentam isso. Você se sente sufocado, você se sente preso, é aquela sensação mesmo de não conseguir quase que respirar, né? Os livros do Kafka, eles trazem esse peso todo, que é o peso da solidão. O que pode ser interessante, né, no conceito, assim. Eu não acredito que foi o conceito do Kafka, eu não acredito que tenha sido isso, mas você percebe dentro da literatura que aquela pessoa era uma pessoa muito solitária, que aquele texto era de alguém
Tanto que, por exemplo, o Castelo, ele não conseguiu terminar, né, o Castelo. E o Castelo é um dos romances dele, depois do Processo, é um dos romances dele que você mais... Meu Deus do céu, você se sente presa, é claustrofóbico. É aquela necessidade de chegar até o castelo que nunca chega, aquela coisa, e aí ele morre. E a história é publicada assim, tem um fim, e você fica assim, meu Deus. Enfim. E aí se você pega outros textos para ler, por exemplo, pega um Tolstói. Gente, o texto do Tolstói, ele tem uma riqueza de detalhe nos diálogos, uma riqueza de descrição, que até o texto não rende, a leitura não rende, porque um almoço são páginas e páginas e páginas descrevendo só a situação ali na mesa do jantar, de eu quero isso, não, mas se bem que eu acho que eu não quero comer hoje essa carne, eu acho que eu vou pedir uma salada. E talvez, não, ou será que eu peço uma sopa de entrada? Talvez uma sopa seria melhor, né? Hoje tá mais frio. Ou seja, esse tipo de coisa que você não vê hoje em dia nos livros, né? Porque a leitura hoje tem que ser sempre dinâmica e rápida e tudo mais. Você pega um Tolstói e você vê isso. E o Tolstói, ele era um cara que morava ali no meio dos camponeses. Era um cristão vegetariano comunista. Então imagina a situação. Que morava ali no meio do campo, que defendia a distribuição de renda, a distribuição das terras, que conversava com os trabalhadores. Então, o Tolstói já tem uma literatura muito mais rica nesse sentido, muito mais ampla, de aberta, em riqueza de personagens e de acontecimentos e tal. E o Kafka é sempre aquela coisa presa, é aquela coisa enclausurada, né? Você vê a diferença na literatura. E não que a literatura do Kafka não tenha valor, tanto que é um dos meus autores prediletos, mas isso se reflete. E dependendo da história do que você quer escrever, você precisa sim de contatos, você precisa de conversar, você precisa espairecer, pensar. Às vezes você precisa de uma pausa, tomar uma distância da sua história, para que ela não seja muito pessoal para você. E ter coragem de apresentar ela para as outras pessoas é muito importante, porque você está saindo da sua zona de conforto quando você expõe aquilo que você escreve. Meu amor, eu tô vendo, né? Que lindo. E é isso. E eu criei coragem de fazer isso agora, mas é muito difícil. Espera que eu vou mandar outro áudio. Sobre ter medo de você. Sim, dá um medo, sim, mas é um medo positivo, assim, sabe? A questão é que você é uma pessoa muito inteligente e, ao mesmo tempo, você é muito crítica, porque você é da academia. Eu lembro que quando eu estava estudando psicologia, um dia tinha um doutorando que ele estava substituindo a nossa professora. E aí ele falou assim, não, porque a gente começa a estudar, e a gente pensa, nossa, eu vou fazer ciência, vou fazer um projeto, vou fazer uma pesquisa, depois eu vou apresentar, eu vou arrasar com a minha pesquisa. Aí falei, não nesses termos, né, lógico, em alemão, que não tem esse termo, mas enfim, se fosse a brasileirar, seria isso, traduzindo para o nosso modo brasileiro. Vou arrasar com a minha pesquisa, né, vai todo mundo achar incrível e vai me dar os parabéns. Aí você chega lá todo cheio de pompa para apresentar o seu projeto, a sua pesquisa ali, os resultados que você tem. Aí começa todo mundo a meter o bedelho, a criticar, a falar, não, mas isso aqui, isso aqui. Ele falou, e a ciência é isso, você nunca vai ser unanimidade na ciência, porque vai ter sempre crítica e você vai ter sempre que refazer tanta coisa, repensar tanta coisa. E isso é importante para a ciência, né? Para o desenvolvimento da ciência, que os cientistas nunca simplesmente aplaudem um colega, mas que eles critiquem, né? Eles critiquem os métodos, eles critiquem os resultados, as variáveis. Meu Deus, tem alguém gritando. Você machucou sua mão? O que está aqui dentro que você quer? Você quer que a mamãe abra aqui assim para você? Pronto. E você é isso, assim, eu sei que você não vai simplesmente, assim, eu acredito que você sabe dar um feedback mostrando os pontos positivos, mas você tem realmente uma visão muito crítica, assim, e o medo é na verdade, de você apresentar alguma coisa que tá tão ali na cara que eu não tenha visto, entendeu? E de eu pensar assim, nossa, caramba, como é que eu dei essa mancada? Como é que eu não percebi isso antes?
É mais só nesse sentido, assim, de um medo, é um medo de mim mesma, na verdade, não de você. É um medo sei lá, de perceber de repente que tá tudo uma merda e que eu tenho que refazer tudo de novo. Ia refazer tudo de novo porque eu já refiz tantas vezes essa história. Então, é mais um medo nesse sentido, assim. Nossa, mas é justamente isso, sabe? Da gente ter ali aquela escrita em que você sente onde e como, por que que o autor tá daquele jeito, por que que os personagens eles se desenvolvem daquele modo, um Kafka sufocante, ou pensando, né, sei lá, se a gente fala de literatura infantil, de você ter aquela certa vivacidade e reflexão que é própria daquela produção, existem modos diferentes de você se dedicar à escrita, né? E muitas vezes, sei lá, parece que as pessoas esperam que o escritor vai ser sempre o cara que sofre, assim como o artista, né? Ou ele é um vagabundo ou é um cara que sofre. E a gente sabe que não é assim, né? Mas, nossa, muito bem lembrado essa questão da escrita, quando ela é uma escrita que ela precisa ser sufocante, aí faz todo sentido, né? Igual eu fui num show do Juliano Gauch, que é um artista, enfim, brasileiro. Depois eu te mando umas músicas dele, que eu tinha ouvido o álbum dele antes de ir no show, porque André gosta, eu falei, vou também. Beleza, vamos conhecer, porque eu gosto de conhecer coisas novas. E eu não, sabe quando você escuta assim, eu não gostei tanto, mas quando eu fui no show, tipo, a apresentação de palco, o personagem que ele cria, o modo da narrativa, sabe, como uma música casava com a outra, como que as letras ganhavam outro sentido por conta daquela presença, né? E lógico, agora como eu já tenho uma relação um pouco mais afetiva, eu consigo ouvir os álbuns de um outro modo. Acho que a escrita ela se assemelha um pouco isso, sabe? Quando você consegue pela leitura encontrar aquele autor, encontrar algo que o identifique. E que lógico, vem aí também uma relação que ela é um tanto complicada, né? De estereótipos, de achar que a gente sempre consegue. Ai, meu Deus, eu tô apontando os lápis, coisa que eu não. Nossa, tem milhares de anos que eu não faço, e eu percebi por que eu não faço. Gente, como isso é difícil. Enfim, muitas vezes na escrita, na leitura, a gente fica com aquela coisa de, você não pode transparecer isso ou aquilo para o leitor. Não, tem certas coisas que é interessante, sabe? Principalmente em relação ao narrador. Às vezes eu sinto falta de criar uma relação mais próxima com o narrador, com a voz do narrador. Mesmo que ele não seja um personagem que você vai explorar a história dele diretamente, mas ele tem uma relação muito próxima com o leitor. Ele é o parça, né? É o companheiro ali do leitor. E muitas vezes eu percebo que é nessa parte do narrador que o escritor mais se apresenta, né? Essa voz dele e a própria experiência de escrita. Então, muitas vezes você vai pegar um texto que ele deveria guardar uma certa comicidade e ele não consegue porque você sente que aquele narrador é um narrador um tanto depressivo, muda a sua experiência com a leitura, né? Enfim, mas acho que como que diz, né? Cada escrita, cada tipo de livro, cada tipo de produção exige uma dedicação diferente dentro da própria escrita. Não dá para você necessariamente escrever um livro super feliz e, enfim, de romance, sendo que você se trancou em algum lugar e está se sentindo super agoniado e sua vida está super agoniante. Agora, sobre o modo como eu corrijo as coisas, bom, então tudo bem, né? Não é, né, dos males o menor, assim, porque o meu receio era
instaurar o pânico na pessoa e a pessoa travar, né? Então, assim, não é exatamente isso que acontece, mas eu entendi o que você quis dizer, porque a gente se cobra muito, né? Então, você tem a expectativa de que você sempre vai ver os seus próprios erros. E, na verdade, não é erro, a gente supervaloriza o erro, né? Eu tenho um certo receio muito grande, assim, de como tentar, às vezes, dar esse feedback para que a pessoa entenda que não é um erro. Tipo, são coisas que você não viu e que agora você está vendo porque você está dentro do processo, né? É muito difícil você ver certas coisas, mesmo quando elas estão ali na cara. E isso não é um problema. O trabalho, ele tem que ser sempre um trabalho que está ali em progresso, né? Um work in progress. Você não finaliza, então é inevitável. A gente vai estar sempre revendo. Lógico que chega uma hora que você tem que materializar a coisa, porque a coisa precisa ir para frente, ela precisa sair de você. Ela precisa ser publicada, ela precisa ganhar outras pessoas. Ai, que inferno! Tem uma ponta que eu não consigo tirar da apontador. Ah, Jesus! Enfim, mas eu acho que é... Nossa Senhora, tem mais gente nervosa com apontadores. Mas enfim, eu acho que é isso, sabe? A gente às vezes está tão dentro daquele processo que a gente não consegue ver coisas que parecem simples, mas elas não são. Eu acho que as coisas mais difíceis de se trabalhar em um livro, em uma escrita, em qualquer tipo de produção, é aquela que a gente acha que é a mais simples, sabe? Que seria a mais fácil de se fazer. Coisas fáceis de se fazer, elas são geralmente as mais complicadas, porque você precisa perceber que ela tá ali, e muitas vezes a gente passa batido, né? Enfim, amiga, eu vou parar de falar porque eu tenho que trabalhar. Trabalhar em outras coisas.